Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal do Teste da Toga. E no vídeo de hoje, depois de 5 anos já sendo professor, estando lá de cá, do lado de quem corrige atividades discursivas e prepara candidatos para provas discursivas, eu quero conversar com vocês sobre a articulação do raciocínio jurídico. Porque um dos pontos mais cruciais na avaliação feita pelo examinador quando vai corrigir a sua atividade e dar uma nota para você é verificar como você articula o seu raciocínio. Porque mais do que saber a teoria, é preciso saber pensar juridicamente e demonstrar que se pensa juridicamente ao seu examinador de forma clara, lógica e estruturada. Então, o que eu percebo e percebi ao longo desse tempo? Que muitos candidatos, muitos alunos, eles até conhecem o conteúdo, eles sabem o conteúdo, mas eles perdem pontos preciosos porque não conseguem construir um discurso, uma escrita, no caso, coerente, progressiva e tecnicamente bem fundamentada. Por isso, eu selecionei não um, não dois, não três, mas nove. Nove erros mais comuns para do candidato que está se preparando para uma fase discursiva e que compromete diretamente a sua nota. O primeiro erro. O primeiro erro é não identificar o problema jurídico central. Eu costumo sempre orientar meu aluno a identificar, na realidade, o principal instituto jurídico da questão. Porque o aluno começa falando de doutrina, de artigos, de teorias, mas não identifica qual é o cerne da questão. Sem isso, sem esse principal instituto jurídico, sem esse principal problema que está sendo enfrentado, que o examinador trouxe para você analisar, é, tudo que vem depois fica solto, fica desconectado. Então, antes de escrever, identifique, localize exatamente qual é o ponto jurídico, qual é o instituto jurídico que está sendo exigido. Erro 2. Conceitos soltos, sem fundamentação e sem função argumentativa. O candidato ele sai despejando o conteúdo sem explicar por que aquilo é relevante, sem fazer aquele link, sem fazer uma conexão daquele conceito que está trazendo com os elementos postos, com a sua resposta que está sendo estruturada naquela questão discursiva. Então, lembre-se, em uma prova discursiva, o conceito sem função é apenas enfeite, e enfeite não gera ponto. Erro 3. Ausência de uma linha lógica. Aluno, um raciocínio jurídico claro, ele segue uma ordem: norma, interpretação, aplicação ao caso, conclusão. Quando o aluno pula etapas, a resposta acaba perdendo força e por conta disso também perde nota. O que adianta pular diretamente para a aplicação ao caso, pular diretamente para a conclusão, sem apresentar nessa linha lógica de qual é a normativa, qual é a fundamentação que está sendo apresentada e trabalhada na sua resposta. Erro 4. Não trabalhar os fatos. Muitos alunos ignoram, simplesmente ignoram o enunciado ou inventam fatos que não existem. Turma, prova discursiva é um exercício de subsunção. Norma e fato caminham juntos, caminham lado a lado. Então, os dados trazidos pelo examinador na questão, eles precisam ser trabalhados e muito bem explorados. Em regra, o examinador não coloca dados e informações inúteis ou desnecessárias no enunciado. Ele coloca porque tem alguma relevância no momento de você resolver o problema, resolver a situação que é posta para você analisar. Erro 5. Uma argumentação genérica, excessivamente genérica. Frases como a violação ao direito, segundo a jurisprudência, aplica-se a teoria tal, mas sem explicar, sem construir, sem desenvolver uma argumentação da razão porque aquilo se aplica àquele caso. Então, não adianta simplesmente também entregar uma,
entregar uma fundamentação vazia, uma fundamentação oca, uma fundamentação genérica. É preciso uma fundamentação específica para aquele problema e aquela situação que lhe foi posta. A banca quer ver a sua fundamentação. Erro 6. Mistura de conceitos técnicos. A confusão, senhores, a confusão entre institutos derruba todo o raciocínio. Em questões de civil, já vi a confusão entre posse e detenção. Em questões que perguntam sobre efeitos do ajustamento de uma ação em processo civil, sobre interrupção e suspensão de prazos. Em consumidor, o fato do produto visto do produto, abuso de direito, atos simulativos, enfim. Se você não tiver uma precisão conceitual, você também não consegue construir uma boa argumentação. O erro 7. O aluno, ele até desenvolve. O problema não está mais em desenvolver, em fundamentar. Ele desenvolve. Mas ele conclui, ele apresenta uma conclusão final que não decorre do que foi argumentado. Esse é um erro muito perigoso, porque ele é muito penalizado pelas bancas, já que sua conclusão não acompanha o raciocínio que você apresentou e expôs. Erro 8. Falta de progressão textual. Veja só, se você apenas repetir as mesmas ideias com palavras diferentes, você não está desenvolvendo o seu texto. O texto, a sua resposta discursiva, ela precisa avançar e não girar em torno de si próprio, feito um ioiô, que fica girando em torno de si e não avança. Erro 9 e o último selecionado por mim para este vídeo, coesão fraca. A ausência de alguns operadores argumentativos, de alguns conectivos importantes e válidos como portanto, assim, de outro lado, por essa razão, dessa forma, nesse sentido, nesse contexto, eles deixam o texto fragmentado. O texto, o raciocínio, ele precisa fluir e ser um todo coeso. Então, meus caros, eu deixo vocês com essa reflexão, que o domínio da argumentação jurídica não é apenas decorar uma teoria, mas saber conectar o fato, saber conectar com a norma aplicável, saber interpretar essa norma aplicando esse fato e, principalmente, apresentando uma conclusão de forma técnica, de forma objetiva e de forma ordenada. E é justamente isso que a gente trabalha no Tecendo Linhas. Nós trabalhamos com questões discursivas, seja no nosso curso regular, seja no nosso curso de rodadas específicas para alguma prova, algum edital de segunda fase, com clareza, com estrutura e com precisão. Continue praticando, treine muito e principalmente tenha ao seu lado professores capacitados para fazer uma boa correção que, muito além de simplesmente avaliar o seu conteúdo jurídico, avalie também o seu raciocínio jurídico e a sua capacidade argumentativa. Seu resultado será consequência direta do modo que como você pensa e principalmente organiza esse pensamento no papel. Contem com Tecendo Linhas, contem com a gente para a sua preparação.